Esses são os 10 jogadores de alto nível que se aposentaram cedo demais. Vamos começar a falar de um dos maiores carrascos do Brasil na Copa de 1998, o grande Zinedine Zidane. O francês se aposentou aos 34 anos, mas convenhamos, ainda tinha muita lenha para queimar. Antes da Copa de 2006, ele já tinha anunciado que iria pendurar as chuteiras depois da competição na Alemanha. Aquela cabeçada épica no zagueiro italiano Materazzi, na final parecia um sinal claro de que a cabeça já não estava tão no lugar quanto as pernas. Outro francês que largou o futebol cedo demais foi o excêntrico Eric Cantona. Ídolo do Manchester United, Cantona foi provavelmente um dos jogadores mais icônicos do século passado. E não só pelo futebol. Quem não se lembra daquele momento lendário em janeiro de 1995, quando ele foi expulso contra o Crystal Palace e, no caminho para o vestiário, resolveu aplicar uma voadora num torcedor rival? O cara alegou ter sido ofendido com insultos xenofóbicos e, bem, ninguém duvida disso. Cantona acabou sendo condenado por agressão e teve que cumprir 120 horas de serviços comunitários. Ele se aposentou 2 anos depois, aos 30 anos, depois de fazer 50 jogos pelo clube inglês na sua última temporada. E não podemos esquecer de Michel Platini, outra lenda francesa que pendurou as chuteiras cedo demais. Platini, campeão da Euro de 1984 com a seleção francesa e da Copa dos Campeões com a Juventus no mesmo ano, foi um dos maiores jogadores franceses de todos os tempos. Ele parou de jogar após a temporada de 1986-1987, aos 32 anos, ainda sendo um destaque na Juve. Vamos falar agora de Adriano Imperador, que tem muita história no futebol mundial e pendurou as chuteiras antes do esperado. O cara nunca anunciou oficialmente sua aposentadoria, mas, aos 30 anos, deixou de atuar de forma profissional. Adriano era considerado um dos melhores jogadores do mundo desde 2000 e em 2010 passou pelo Flamengo e foi para a Roma, na Itália. Porém, com excesso de peso e várias lesões, saiu da Itália sob fortes críticas e chegou a jogar no Corinthians em 2011. Mas, pasmem, fez menos de 10 jogos. Um ano mais tarde, quando completou 30 anos, ainda teve passagens pelo Le Havre e pelo Miami United, mas depois disso sumiu do mapa. Agora, Philipp Lahm, o versátil jogador do Bayern de Munique e da seleção alemã, que jogava tanto nas laterais quanto no meio de campo, se despediu do futebol aos 33 anos. Quando anunciou sua aposentadoria, falou em intuição e declarou que não conseguiria mais atuar em alto nível se continuasse. A verdade é que enquanto jogou, foi no mais alto patamar do futebol, sempre com aquela elegância germânica. E o holandês Frank Rijkaard, que também se aposentou cedo e com muito futebol ainda nas pernas. O meio-campista voltou ao Ajax em 1993 após fazer história no Milan. Em sua última temporada como jogador, foi capitão do Ajax, campeão da Champions League em 1995. Ele também se aposentou aos 33 anos, deixando muitos fãs saudosos. Vamos falar de Hidetoshi Nakata, que decidiu pendurar as chuteiras com apenas 29 anos. Pode ser que ele não tenha o mesmo peso dos nomes anteriores em termos de times e títulos, mas sua aposentadoria foi bastante inesperada. Nakata foi um dos maiores talentos já revelados pelo futebol japonês, chegando a ser chamado de Beckham asiático. Ele se aposentou em 2006, enquanto jogava pelo Bolton, na Premier League, logo após disputar sua terceira Copa do Mundo. Anos depois, Nakata explicou que parou porque tinha perdido o amor pelo futebol. Vai entender, né? O cara trocou os gramados pelo amor próprio. Outro jogador que se despediu dos campos aos 29 anos foi Marco van Basten. O holandês era considerado um talento nato e prometia ser o maior craque da sua seleção. Era um atacante completo, com todos os fundamentos necessários, e foi um dos principais artilheiros do Ajax, do Milan e da Holanda. Mas Van Basten tinha um problema. Ele se lesionava demais. Isso acabou com sua carreira de forma trágica. Em 1992, jogando pelo Milan contra o Marselha na Liga dos Campeões, ele fez sua última aparição em campo. Sentiu fortes dores no tornozelo, abandonou a partida e nunca mais voltou a jogar. Até hoje, tem torcedor que sente falta daquele toque de bola. E agora, um dos nomes mais importantes do futebol brasileiro, Tostão. Ele é uma figura icônica na Copa do Mundo de 1970 e teve uma carreira chamada de meteórica pelos especialistas. Faz sentido mesmo. Antes da Copa de 70, em 1969, em um jogo entre Cruzeiro e Corinthians, ele levou uma bolada no rosto que descolou a retina do olho esquerdo. Passou por uma cirurgia
cirurgia e prolongou a carreira, mas não por muito tempo. Em 1973, enquanto jogava pelo Vasco, recebeu um diagnóstico terrível. O olho estava inflamado e isso poderia cegá-lo. Assim, aos 26 anos, Tostão decidiu se aposentar do futebol. Uma perda e tanto para o esporte, mas ao menos ele preservou a visão. Não podemos nos esquecer de falar de Toni Kroos, que se aposentou do futebol ainda este ano, após a eliminação da Alemanha na Eurocopa de 2024. Kroos é considerado um dos melhores meio-campistas da história. O alemão chegou ao Real Madrid após vencer a Copa do Mundo de 2014 e, 10 anos depois, é lembrado como um dos melhores jogadores a vestir a camisa branca.